Olá, eu sou o pastor Edson Reis, quero convidá-lo a nos acompanhar nas redes sociais, elas já estão aparecendo aí. Quero também convidar você a assistir sermões maravilhosos da Palavra de Deus, a Palavra de Deus pregada com muita responsabilidade. A partir de agora, no nosso canal Pela Bíblia. Vamos deixar para você sempre uma mensagem edificante, onde você vai edificar a sua fé e também compartilhar com outros as maravilhas da Palavra de Deus. Assista conosco agora mais um tema para a edificação da sua vida. Abrindo a nossa Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Alguns irmãos perguntaram, olha, mas e como é que eu faço pão? Como é que eu faço? Eu uso vinho? Eu uso suco de uva? Todas essas dúvidas nós vamos esclarecer aqui durante esse momento em que nós estamos entrando agora para a celebração da ceia do Senhor. Ok? Enquanto o YouTube vai notificando, eu quero lembrar para você que deseja conhecer um pouco mais a Palavra de Deus, que você pode utilizar o canal Pela Bíblia. No canal Pela Bíblia você terá as melhores informações. No canal Pela Bíblia você vai ter ali, na verdade, a explicação da Bíblia pela Bíblia. Nada mais do que isso. Por que é importante? É importante porque você precisa ter fontes seguras, você precisa aprender um pouco mais acerca da Palavra de Deus. Então o canal Pela Bíblia é uma valiosa ferramenta onde você poderá aprender mais acerca da Bíblia. Se inscreva no canal Pela Bíblia, procure divulgar o canal Pela Bíblia para outros irmãos também, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção aí na sua vida, tá bom? Vamos lá então, vamos começar falando um pouquinho sobre a ceia do Senhor, vamos falar sobre a Páscoa, tudo isso daí você vai poder entender a partir de agora, tá? Eu espero que a gente consiga deixar esse vídeo no ar. Espero que esse vídeo, o YouTube, ele não censure por causa da música. Tá legal? Então vamos lá. Vamos começar trabalhando Êxodo capítulo 12. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Aí no livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vamos começar entendendo a questão da ceia do Senhor e a questão da Páscoa desde o começo, tá? Desde o começo, para que você não tenha dúvida alguma acerca do assunto. Aqui também você vai ter a oportunidade de entender aquilo que eu sempre tenho falado, de ler o Antigo Testamento a partir de Jesus, né? Aqui você vai conhecer muito acerca desses assuntos. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 37, a ceia do Senhor. Tá? Esse é o nosso tema e agora a gente vai começar vendo a origem do assunto. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos de massa, que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, e nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houvesse circuncidado, então poderia comer. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará.
Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e celebrará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma lei haja para o natural, para o estrangeiro, para peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Bem, nós começamos entendendo então aqui uma explicação onde a Bíblia ela mostra a instituição deste momento chamado Páscoa na vida dos israelitas. A palavra Páscoa, ela significa ela tem o significado de passagem, tá? É a palavra Pessá. Nós temos duas explicações de acordo com os eruditos. A primeira explicação é que, porque era Pessá, porque era passagem, porque era Páscoa. Então, alguns eruditos atribuem esse momento àquela ocasião em que, se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 12, você vai ver que os israelitas saem depois da morte do primogênito. Quando o anjo passa, né, o anjo faz a passagem na casa de todos os israelitas e também dos egípcios. E aqueles que não têm o sangue no batente da porta, então morrem os primogênitos. Então, alguns eruditos atribuem aí a passagem, ou a Páscoa, ou Pessá, a essa ocasião, né? A palavra em si, né? A passagem. E outros atribuem a passagem, né? A saída mesmo deles do Egito para o seu caminho para o deserto em rumo à Terra Prometida. Tá legal? Parece-me que o que tem um significado muito mais interessante no sentido do contexto da Páscoa é a primeira visão, de que o anjo da morte, ele passa e ele verifica aqueles que não têm as ombreiras marcadas com sangue, e então ele mata todos os primogênitos. Bem, veja que isso vai além de uma história judaica. Aquele sangue na ombreira das portas, ele representava o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquele sangue na ombreira das portas, ele ia muito além. E ele tem um significado especial para nós também. O significado que o sangue, lá na Páscoa judaica, apresentava para os israelitas era a vida. Da mesma maneira, quando nós olhamos para frente, o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, também representa a vida. Então veja que aquele sangue do Cordeiro era uma espécie de tipo profético, apontava para Jesus. Você percebeu na minha leitura também que o animal, o cordeiro pascual, ele não poderia ter um osso quebrado. Isto também apontava para Jesus. João Batista, quando identifica Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, quando nós observamos João Batista apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus, qualquer judeu que havia crescido no judaísmo, ele faria uma referência ao Cordeiro Pascual. Por quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, ele era oferecido em diversas ocasiões com o intuito de retirar o pecado do povo. Então, esta era a ideia que João Batista também apresentava. Portanto, a Páscoa judaica, ela era comemorada pelos israelitas com pão ázimo, pão sem fermento, com ervas amargas. Depois você pode dar uma lida, principalmente no capítulo 12 do Êxodo. Eu recomendo que você leia e conheça um pouco mais sobre a comemoração. Eles deveriam comer em pé, né? Sempre às pressas. Deveria ser uma refeição com atenção, porque indicava que logo eles estariam saindo do Egito, tá? Bem, uma vez que você já entendeu isso,
talvez a pergunta seja, como encaixar essa visão de Páscoa judaica no que nós estamos comemorando hoje, que é a ceia do Senhor? Aqui nós estamos na saída de Israel do Egito. A Páscoa deveria ser comemorada todos os anos. Todos os anos. Pensa só, gente, que interessante. Aqui nós estamos por volta do ano 1500 antes de Cristo. Portanto, durante os próximos 1500 anos, haveria de se comemorar a Páscoa judaica. Essa deveria ser uma tradição, deveria ser um lembrete que eles foram escravos na terra do Egito. E foi exatamente isso que aconteceu. E Jeová, ele dava muita atenção ao momento da Páscoa. Por quê? Porque ele sabia que aquele momento deveria ser um memorial para Israel durante toda a sua história. A Bíblia diz que seria um memorial perpétuo para Israel. Os anos se passaram, a Páscoa, ela foi comemorada por Israel, os reis fiéis da antiguidade, todos eles, mesmo em período de apostasia, a primeira coisa que eles faziam era restituir a Páscoa, quando ela não era comemorada. No período do cativeiro, eles tinham muita dificuldade com isso, mas eles sempre procuraram manter o foco na Páscoa como sendo o símbolo de libertação, a passagem, o pessá, a sobrevivência, a passagem do anjo da morte e a passagem da escravidão para a liberdade. Então, é por isso que eles deveriam comemorar a Páscoa. Os cristãos comemoram a Páscoa? Será que nós, como cristãos, deveremos comemorar a Páscoa com pão ázimo, com vinho, com ervas amargas, em pé, correndo? Será que nós devemos comemorar? Não. A resposta é não. Os cristãos não comemoram a Páscoa, tá? A Páscoa judaica. Os cristãos não comemoram a Páscoa judaica. Mas nós temos um outro tipo de Páscoa que nós comemoramos. E é isso que você precisa saber. Vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia? Anda comigo um pouquinho só à frente. Vem aqui no livro de Coríntios, onde o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola de Paulo, aqui no capítulo 5, nós vamos entender aqui uma fala interessante que vai apresentar para nós um termo onde os cristãos precisam entender que Cristo, ele também se torna a nossa Páscoa. Cristo, ele é a nossa passagem. Cristo, ele é a nossa retirada do mundo para o reino do seu Pai. Cristo, ele é aquele que nos comprou com o seu próprio sangue. Portanto, o cristão hoje, ele olha para Cristo, Conforme a Bíblia nos mostra, Cristo, ele passa a ser a nossa Páscoa, tá? Então, quando nós observamos Cristo como sendo a nossa Páscoa, a Bíblia diz que ele já foi sacrificado. Portanto, quando a Bíblia nos mostra que um cordeiro, lá nos dias de Israel, ele era sacrificado, e quando a Bíblia nos mostra que esse cordeiro tinha um significado apontando para Cristo, os cristãos hoje entendem que Cristo Jesus, ele se tornou a nossa Páscoa. Conforme eu citei o livro de Coríntios, vamos dar uma olhadinha aqui, eu citei 2 aos Coríntios, não, mas é 1 aos Coríntios, por gentileza, desculpa. 1 aos Coríntios, capítulo 5, vamos dar uma olhadinha aí. 1 aos Coríntios, capítulo 5, o versículo é o 7. Então veja qual é a nossa Páscoa hoje. Está escrito assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento.
porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja então que a palavra de Deus declara que Cristo, ele é a nossa Páscoa. Portanto, nós devemos entender que, embora nós não comemoremos a Páscoa judaica, nós temos uma Páscoa a comemorar, que é a própria ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que hoje muitos cristãos estão comemorando o domingo de Páscoa. E esse domingo de Páscoa que os cristãos estão comemorando hoje, ele tem a ver com a lembrança da ressurreição de Jesus. Alguns irmãos talvez digam, olha, mas espera aí, o dia 14 do mês de Nisan, o dia que Jesus morreu, não corresponde esse mês no calendário judaico ao dia 8 de abril, e se ele foi ressuscitado no domingo, isso seria no dia 10 de abril. Queridos, olha, um princípio muito interessante que nós precisamos entender é o seguinte: nós temos que tomar cuidado para não tentar judaizar a igreja. Temos que tentar tomar esse cuidado. Ou seja, não é porque a Páscoa era comemorada no dia 14 de Nisan que nós temos que nos apegar rigidamente àquela data. Até porque aquela data, ela tinha a ver e apontava para o sacrifício de Jesus, para que os israelitas pudessem didaticamente entender que a libertação deles ocorreu naquele momento e que uma libertação maior iria ocorrer. Se você prestar bem atenção, a Páscoa ocidental, né, essa que hoje é comemorada no Ocidente, ela tem muito a ver com a data e a proximidade da Páscoa judaica. Sempre cai muito perto. Então, não vamos criticar, né? Olha, mas hoje não é domingo de Páscoa, porque, na verdade, o domingo de Páscoa foi há 3 dias atrás. Esse não é o foco. Esse é um foco sectário. O que nós temos que nos ater é ao evento, não ao dia, não à data. O apóstolo Paulo disse, um homem julga um dia como superior a outro. Outro homem julga outro dia como todos os outros. Esteja cada homem convencido no seu próprio coração. Então nós não temos que ficar preocupados, não é? O importante é entender o significado da ocasião. Então Cristo é a nossa Páscoa. Domingo de ressurreição de Cristo representou o que para os discípulos? Essa é a pergunta que a gente precisa entender. O que é que o domingo da ressurreição de Jesus apresentou? Então, o domingo da ressurreição de Jesus representou, conforme nos diz 1 Coríntios, capítulo 15. Foi Cristo quem morreu por nós, ou antes, que ressuscitou, nos dando a garantia de que nós também vamos ser ressuscitados. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa passagem. É a nossa passagem do mundo para o reino do Pai. Cristo é a nossa passagem. É a passagem da morte para a vida. Cristo é a nossa passagem. Foi Ele que nos comprou com o seu sangue precioso, assim como o sangue salvou os israelitas naquela ocasião. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Então, que isso fique muito claro, né? Agora nós vamos entender um pouquinho a relação do dia da Páscoa, o 14 de Nisan, com o momento da ceia do Senhor que Jesus instituiu, né? Você já entendeu que a Páscoa apontava para uma Páscoa maior, que era a nossa libertação do pecado e da morte. E dessa vez, não era uma libertação da escravidão do Egito apenas, era a libertação do pecado de Adão. E isso é que é muito interessante. Quando nós passamos a entender a Bíblia, quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, isso faz todo o sentido e todo o significado para nós. Vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia, no livro de Mateus, agora, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26, você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar aqui a partir do versículo 17. A partir do versículo 17 de Mateus, capítulo 26, nós vamos agora fazer a relação da Páscoa
com a ceia do Senhor. Entendam, a Páscoa apontava para Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Páscoa tem a ver com ceia do Senhor apenas por causa do momento em que foi instituído. E não tem nada a ver com ceia do Senhor em questão de data e em questão dos elementos. São coisas diferentes. A Páscoa judaica era comemorada em 14 de Nisan. Ela tinha o vinho, ela tinha as ervas amargas, ela tinha o pão ázimo, ela tinha o cordeiro. Tá? Essa era a Páscoa judaica. E é essa Páscoa que Jesus vai comemorar com seus discípulos. A ceia do Senhor não tem ervas amargas, a ceia do Senhor não tem um cordeiro, a ceia do Senhor tem apenas o vinho, representando o sangue de Cristo, e o pão ázimo, sem fermento, representando o corpo de Cristo. Então, esta é a ideia. Então, são duas coisas que, embora realizadas na mesma ocasião, são coisas diferentes, tá? Alguns cristãos dizem, olha, a Páscoa judaica apontava para a ceia do Senhor. Não. Não existe essa relação na Bíblia. A Páscoa judaica não apontava para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída por Cristo por ocasião da Páscoa judaica. A Páscoa judaica apontava para a entrega do Cordeiro Pascual e apontava para a ressurreição do Cordeiro, tá? E depois nós íamos ter, depois da Páscoa, 50 dias, a festa de Pentecostes, tá? Que era a colheita das primícias. Então é por isso que está tudo interligado. Então a Páscoa judaica, ela não apontava para a ceia do Senhor. Isso é muito importante de entender, porque tem alguns sectários que entram com essa visão de que a Páscoa judaica apontava para a ceia do Senhor, tá? Não, nada a ver. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus como um memorial do Novo Testamento. É isso que nós vamos entender aqui agora. Um memorial do Novo Testamento, tá? Então, a Páscoa judaica nada tem a ver com a ceia do Senhor. Nem a data, nada. Isso aí é por isso que é interessante quando você passa a entender esse assunto, porque alguns irmãos ainda têm essa confusão. Olha, então agora nós vamos comemorar a Páscoa hoje. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, ancião? Não, nós não estamos comemorando a Páscoa. Nós estamos comemorando a ceia do Senhor. Cristo é a nossa Páscoa permanente. Cristo é a nossa Páscoa permanente. Através da sua morte, ele nos libertou. Cada pessoa que entra para o corpo de Jesus Cristo, cada pessoa que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele na realidade vive um momento pascual. Ele passa da morte para a vida. Ele passa do mundo para a igreja do Senhor. Isso é a Páscoa de cada cristão. Cristo é a nossa Páscoa. Bem, vamos lá então agora para Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17. Está escrito: No primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Perceba, a situação aqui era preparar a Páscoa conforme ordenada a todo judeu. Todo judeu tinha obrigação, era obrigatório para o judeu comemorar a Páscoa. E eles eram judeus, né? Nós não podemos perder nunca o contexto de que Jesus era judeu, de que seus discípulos eram judeus. A gente não pode tentar ocidentalizar Jesus, tá legal? Então vamos lá. Onde queres que preparemos a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara. Prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair.
Então vamos tentar entender o evento que está acontecendo. O evento que está acontecendo é o evento de Êxodo 12. Jesus, juntamente com seus discípulos, estão comemorando a Páscoa, lembrando a saída dos israelitas do Egito. Nessa ocasião, eles estão aqui com ervas amargas para sentir que a escravidão foi dura, né? Nessa ocasião, eles estão com o pão não fermentado, que era a festa dos pães ázimos, conforme diz aqui. Nessa ocasião, eles estão com o cordeiro pascual, eles estão com toda a preparação da Páscoa. E no momento que Jesus está comemorando com eles a Páscoa, Jesus diz assim, olha, um de vocês vai me trair. Então, aqui começa a história para você poder entender a instituição do Novo Testamento, a instituição do Novo Pacto, a instituição da Nova Aliança. Essas três expressões têm um significado profundo. A Páscoa, ela fazia parte da velha aliança. A Páscoa estava ligada ao testamento judaico. Essa palavra testamento, ela nos dá a ideia de alguém que recebe uma herança, ok? Então, o testamento judaico, o Antigo Testamento, que vai muito além de você pegar Gênesis até Malaquias, né? Mas o Antigo Testamento era um testamento de promessa e aliança com o Estado de Israel. É por isso que se chama Antigo Testamento. Eles estavam debaixo de uma aliança, eles estavam debaixo de um pacto, eles estavam debaixo de um acordo, né? E esse acordo era o acordo que Deus havia feito com Abraão, né? Estendendo-se, passando por Moisés, de que os conduziria à terra prometida. Então eles tinham uma herança, né? Eles tinham uma herança. Que herança era essa? A herança era a terra prometida. É por isso que no Antigo Testamento você lê tantos textos de promessa de terra. Os justos possuirão a terra, não é? Você vai ver que se fala muito de terra no Antigo Testamento. E, inclusive, alguns sectários pegam esse texto e o utilizam de maneira errada também, dizendo, olha, tá vendo aqui, não sei o quê, e entram naquele debate inútil de terra, de céu e assim por diante. Muito bem. Mas uma vez que você já entendeu isso, é que o Antigo Testamento estava, na verdade, para terminar, Jesus vai instituir uma nova aliança, tá? Com os discípulos e com o mundo. A partir disto, se você parar para prestar bem atenção, se você ler a Bíblia a partir de Jesus, como eu tenho ensinado, você vai perceber que a palavra terra, no Antigo Testamento, olha, vocês vão herdar a terra, a terra, a terra, a terra. Jesus já começa mudando essa concepção. Jesus começa falando em mundo. Jesus começa falando em pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Olha, se o mundo vos odeia, no mundo tereis tribulação. Porque Jesus faz um novo testamento com pessoas individuais e não mais com a nação de Israel, aqui nesta noite. É por isso que Atos 10:34 diz que Deus não é parcial, mas em cada nação, o homem que o teme e faz a justiça lhe é aceitável. O homem individual, em cada nação que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável, porque faz parte do Novo Testamento, tá? Então isso aqui é só uma prévia para você poder entender onde a gente vai entrar agora na continuação do texto. Versículo 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu
e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Perceba, Jesus é quem usa a expressão Novo Testamento. É um novo acordo. Esse acordo que eu estou fazendo com vocês não tem mais nada a ver com a Páscoa. Esse acordo que eu estou fazendo com vocês não tem nada a ver com aquele acordo do Antigo Testamento. Esse acordo que eu estou fazendo com vocês é tudo que o Antigo Testamento falou que iria acontecer. Então hoje está se cumprindo 4.000 anos de história do Antigo Testamento. Eu estou fazendo com vocês um novo testamento. Eu estou fazendo um novo acordo. Eu estou fazendo um novo pacto. Eu estou fazendo uma nova aliança. Né? Essa aqui é a ideia que a Bíblia nos traz. Porque este é o sangue, esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Aqui é uma profecia para o reinado milenar de Cristo, onde nós vamos participar da grande ceia, tá? Logo depois do Armagedon, na entrada do milênio. Então, Jesus ele institui aqui, em Mateus capítulo 26, o Novo Testamento. Ele agora traz para os discípulos uma visão diferente. Já não é mais a Páscoa judaica. Agora ele está mostrando a comemoração daquilo que vai acontecer e que vai validar esse Novo Testamento. Vai validar, porque um testamento só pode ser validado com a morte do testador ou do testamenteiro. O apóstolo Paulo, ele vai trazer-nos esta visão aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo agora vai nos dar a explicação sobre esse momento. Tá? 1 Coríntios, capítulo 11, normalmente a gente costuma ler o versículo 23 até o 25, mas eu vou pegar desde o versículo 19 para que você possa entender a ideia da constituição da ceia do Senhor durante a igreja primitiva. Vale a pena lembrar o seguinte, até aqui, Páscoa judaica é uma coisa, ceia do Senhor é outra. Páscoa judaica apontava para a morte de Cristo, não apontava para a ceia do Senhor. Ceia do Senhor é o símbolo de um novo testamento que Jesus faz com a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha vida eterna. João 3,16. João 6, 53 em diante. Todo aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem participação comigo. Todo aquele que crê em mim, passou, Pessá, Páscoa, da morte para a vida. Então, esses conceitos são importantíssimos. A igreja primitiva, ela comemorava a ceia do Senhor semanalmente. Toda semana eles comemoravam. Como é que a gente sabe disso, ancião? Antes de Coríntios, deixa eu só trazer essa referência para vocês. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, eu já fiz um vídeo essa semana sobre a ceia do Senhor e expliquei, né? Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 2, aqui no versículo 38 em diante, depois que houve as primeiras conversões, então a gente vai caminhar um pouquinho, e o texto no versículo 42 diz assim, olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tá? Se você fizer uma pesquisa, e isso eu vou deixar para você como tarefa básica, você vai procurar em qualquer bom dicionário bíblico, ou mesmo na internet, se você digitar assim, ó, os cristãos e o primeiro dia da semana. Os cristãos e o primeiro dia da semana. Você vai entender algo muito interessante, que sempre no primeiro dia da semana, os cristãos estavam reunidos
e conforme diz a Bíblia aqui, se reuniam para partir o pão. Se reuniam para partir o pão. Esse partir o pão, conforme já expliquei em outro vídeo, significava que eles participavam da ceia do Senhor, tá? Agora você vai entender, a partir do apóstolo Paulo, por que nós podemos, com certeza, entender que esse partir o pão era a ceia do Senhor e ao mesmo tempo que era a ceia do Senhor, ele era comemorado semanalmente. O apóstolo Paulo, aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, né? 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos entender agora, a partir do versículo 17, e aí você vai entender por que era toda semana e por que não era todo ano, tá? Aliás, o apóstolo Paulo disse, não sabeis que o pão que partimos é o corpo de Cristo e o cálice representa o sangue, quando ele está falando sobre a questão das coisas sacrificadas aos ídolos e da prostituição, lá no capítulo 6 até o 10. Então você vai poder entender isso daqui. Então veja só que interessante qual era a relação disso. Por que eles faziam isso toda semana? Versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo fala sobre um ajuntamento, né? E que nesse ajuntamento daqueles cristãos havia dissensões, havia confusão. Será que eles se reuniam uma vez por ano? Veja, essa carta de Paulo, ela foi escrita um ano antes de 2 aos Coríntios. Você já imaginou? Paulo havia fundado essa igreja em Éfeso. Se você ler lá Atos capítulo 17 até o 19, você vai ver que Paulo havia fundado essa igreja em Éfeso. Paulo passa algum tempo trabalhando nessa igreja. Seria difícil entender Paulo e com a visão que Paulo tinha de Cristo, Paulo falar para eles comemorarem isso uma vez por ano. De maneira nenhuma. Agora, olha só que coisa. Eles se reuniam, eles se ajuntavam. O ajuntamento dos cristãos para participar na ceia do Senhor é bíblico. Tem alguns cristãos que têm rejeição, né? Algumas pessoas têm rejeição à palavra igreja. No mundo hoje cresce o movimento dos desigrejados. Pessoas que simplesmente querem enterrar os seus talentos e não querem servir a Cristo. O que está errado completamente. A igreja primitiva, eles se reuniam para falar sobre Cristo. É o que eu sempre tenho dito, não é? Pessoas que muitas vezes estão longe, não têm condições de se associar com uma igreja, eles, com uma família, com um grupo pequeno, podem fazê-lo, né, e participar na ceia do Senhor. Isso é bíblico, né? Isso daí não foi uma igreja que inventou, isso daí não foi um grupo sectário que inventou. Os cristãos sempre se reuniram. E quem é cristão, de alguma maneira, se reúne. Isso é muito importante a gente entender. Então ele diz assim, olha, quando vocês se ajuntam, é para pior. Então os coríntios se ajuntavam toda semana para comer da ceia do Senhor. Só que a ceia do Senhor, nessa ocasião, ela tinha uma particularidade interessante. Isso que eu quero que você perceba. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Veja, a ceia do Senhor era um ajuntamento dos cristãos onde todos comiam coletivamente, tá? Era uma espécie de almoço comunitário. E aí ele diz assim, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um fica com fome e outro embriaga-se. É muito difícil tentar conciliar essa fala de Paulo com uma reunião uma vez por ano. Não tem como, né? E ele continua assim, olha, não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Perceba,
O apóstolo Paulo ele é muito claro em mostrar que essa reunião não era comemorada uma vez por ano. Essa reunião era uma reunião comum na igreja. Toda semana eles se reuniam, cada um levava aquilo que podia e a igreja, em conjunto, comiam. Aqueles que podiam comer melhor durante a semana dividiam seu alimento, até porque é o que eu sempre tenho ensinado. Cristianismo é divisão para poder multiplicar. Cristianismo é um olhar para o próximo. Então, a ceia do Senhor, lá naquela ocasião, ela também tinha isso. Era um momento onde a igreja ela se nivelava. As pessoas comiam melhor, né? As pessoas bebiam melhor, com equilíbrio. Eles comemoravam a ceia do Senhor com vinho, vinho mesmo, né? Tanto é que Paulo diz que enquanto alguns estavam comendo demais, outros estavam se embriagando. O apóstolo Paulo, então, nos traz aqui a ideia de que era necessário corrigir aquele almoço comunitário que vinha antes do momento da ceia, estava virando bagunça na igreja de Corinto, não é? E isso aí é mais ou menos o que acontece em alguns lugares hoje, não é? As pessoas às vezes ficam desesperadas. Às vezes nós fazemos aqui uma reunião grande, né? Fazemos aqui, né, em São Paulo, aqui em Elim de Hortolândia, nós fazemos uma reunião grande uma vez por ano. Aí, claro, nunca sai do jeito que a gente quer, né? Porque aí a coisa fica bem preparada, mas você está lidando com pessoas, e aí um quer pegar primeiro, outro quer pegar depois, e aquele rolo, né? Então sempre tem. Então lá na igreja de Corinto também tinha, né? Isso não significava que eles não eram a igreja de Cristo. Eles eram, mas eles tinham problemas. Porque todo lugar que tem ser humano vai ter problema. Sempre vai ser assim, tá? Aí o apóstolo Paulo vai corrigir o conceito. E nessa correção de conceito, é importante nós lembrarmos duas coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo diz: eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Então veja, Paulo já havia ensinado para eles como é que deveria se fazer a ceia do Senhor. Até porque Paulo foi pastor na igreja de Corinto. Paulo ficou trabalhando ali em Corinto, naquela igreja, juntamente com Apolo e outros. Tá? Então Paulo fala assim, olha, eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Você vê que a ceia do Senhor, ela é tão importante que Jesus, ele transmite para os seus apóstolos na noite que ele vai morrer. E Paulo, como se tornou apóstolo, Jesus dá uma orientação especial para Paulo sobre a ceia do Senhor. Veja como é importante o cristão participar desse momento. Quem é cristão não fica sem participar na ceia do Senhor. A pessoa que não participa na ceia do Senhor não é cristão. Esteja longe, se você estiver me acompanhando, você deve ter aí agora o seu pão, você deve ter aí agora o seu vinho ou o seu suco de uva puro, para nós comemorarmos a ceia do Senhor. Não importa a distância. Vejam, pessoal, o que eu prego sempre é tão certo dentro daquilo que a Bíblia diz e que eu ensino, que alguns já me criticaram e disseram, poxa, mas tem um irmão que está lá em Portugal e você diz que ele pode tomar a ceia do Senhor? Ele toma a ceia do Senhor à distância? Por que você não fala para ele ir para um grupo lá? Agora o que é que está acontecendo? Diante do coronavírus, onde é que as pessoas estão tomando a ceia do Senhor? Cada um na sua casa. Ou seja, nós temos que entender que as situações variam. O que você não pode é deixar de participar. Então, nesse momento, talvez você esteja aí reunido, né, como é o caso do nosso irmão Fabiano, que está lá na Espanha, né, ele, a esposa dele e o filhinho. Eles estão lá como uma igreja local. Eles vão participar da ceia do Senhor. Nós temos, nesse momento, nosso irmão Eliezer, lá em Fortaleza. Nós temos, nesse momento, o nosso irmão Mauro Busmaier, que está em Mairinque. Nós temos, nesse momento, cada membro da igreja Elim de Hortolândia, nas suas casas, acompanhando. Nós temos, nesse momento, irmãos que estão na África, acompanhando. Nós temos irmãos que estão nos Estados Unidos, e todos estamos unidos no mesmo cálice e no mesmo corpo. Então, veja, a ceia do Senhor, ela é importantíssima.
Jesus faz questão de ensinar a Paulo pessoalmente. Então, Paulo entra agora no versículo 23 e que traz para nós a nossa visão de ceia do Senhor. Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Perceba que interessante, o apóstolo Paulo, então, recapitula com eles e usa exatamente a mesma expressão de Jesus. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, toda vez que você participa do pão e você bebe do cálice, você está confirmando no mundo espiritual que você faz parte da Igreja de Jesus Cristo e que você faz parte do Novo Testamento e que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Ancião, como que eu sei se eu posso participar ou não? É muito simples. Eu já vou explicar para você como que você sabe se você pode participar ou não. Vamos primeiro continuar aqui na visão de Paulo, indicando que esse cálice que aqui está, ele representa o sangue de Jesus, tá? Do Novo Testamento. E o pão, que aqui também está, representa o corpo de Jesus, que foi dado em nosso benefício. Muito bem. Uma vez que nós começamos a entender isso, o apóstolo Paulo diz, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha que interessante. Imagine se Paulo tivesse que orientar a igreja primitiva a relacionar a ceia do Senhor com a Páscoa judaica apenas no dia 14 do mês de Nisan e comemorar apenas uma vez por ano. Não é essa a ideia. A ideia é todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Ou seja, era algo costumeiro na igreja. A igreja o fazia regularmente. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, assim como a Páscoa havia se tornado um memorial para os judeus, e eles deveriam comemorar a Páscoa e sempre olhar para aquele cordeiro, indicando o Pessá, lembrando da passagem do anjo da morte, lembrando da passagem deles pelo Mar Vermelho. Toda a Páscoa eles deveriam se lembrar disso. Assim também, toda vez que nós estamos reunidos, comemorando a ceia do Senhor, nós estamos lembrando da morte de Jesus e o valor sacrificial pelos nossos pecados. Toda vez que nós estamos comemorando a morte de Jesus, nós estamos lembrando que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Essa aqui é a ideia que Paulo nos traz, tá? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então é importante que todo cristão no mundo participe da ceia do Senhor. Qual é a periodicidade? Bem, conforme eu já citei num outro vídeo, né, não é uma vez por ano. Isso nós temos certeza. A igreja cristã, ela fazia toda semana. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Embora a igreja cristã fizesse toda semana, não ficou registrado para nós nenhuma regra que tem que ser toda semana. Alguns cristãos precisam aprender a ler a Bíblia, sabendo distinguir o que é um relato descritivo e o que é um relato normativo. Tá?
Então, um relato descritivo é aquele que descreve um evento. E aquele evento, ele traz para nós princípios, ele traz exemplos. Tá? Eu não sou obrigado a fazer, não é uma norma. Tá? Agora existe o relato normativo, né? Aquele que é uma norma. Aqui no livro de Coríntios, capítulo 11, a norma está em celebrar a morte do Senhor. A norma está em celebrar. Em momento algum, o apóstolo Paulo deu uma data. Então, nós não temos que nos apegar à data 14 de Nisan, esperar uma vez por ano. Você já imaginou você lembrar da morte de Jesus uma vez por ano? Isso vai completamente contra os ensinos de Jesus, que sempre dizia: mantende-vos vigilantes, mantende-vos vigilantes. Então, toda vez que nós comemoramos a ceia do Senhor, nós estamos nos tornando vigilantes. Nós estamos nos lembrando dos nossos pecados, nós estamos pedindo perdão pelos nossos pecados, nós estamos, nesse momento, lembrando da volta do Salvador. Então, é por isso que todas as vezes que comerdes, todas as vezes, não é um dia, uma vez por ano, é todas as vezes. Embora a igreja primitiva comemorasse semanalmente, né, e a igreja católica originou a ideia da missa toda semana baseado neste entendimento, os cristãos, de modo geral, né, participam da ceia do Senhor uma vez por mês, porque não existe uma norma. Não diz que tem que ser uma vez por semana, não diz que tem que ser uma vez por mês, não diz que tem que ser uma vez por ano, não. O importante é que se comemore com frequência. Ancião, mas se eu quiser comemorar a ceia do Senhor todo dia, você pode. Qual o problema? Tem uma data certa para me fazer isso, ancião? Não, não tem. Por uma questão de organização, a igreja cristã comemora no ano inteiro, durante todo o ano, sempre no segundo domingo do mês. É por isso que nós estamos fazendo hoje. Não é? Mas quando não dá para fazer no segundo do mês, ancião, então você pode fazer amanhã, você pode fazer ontem, você pode fazer depois de amanhã. O importante é que você esteja fazendo o memorial do Senhor todas as vezes que comerdes. Ele não diz todas as vezes domingo, todas as vezes uma vez por mês, todas as vezes uma vez por ano, que é impossível. Ele diz todas as vezes. Então não importa, não é? A Bíblia diz que Jesus vem buscar aqueles que amam a sua vinda. Então, se nós amamos a vinda de Jesus, nós vamos dar valor à ceia do Senhor. Agora vamos lá, quem pode participar. O apóstolo Paulo, no versículo 27, diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado com respeito ao corpo e ao sangue do Senhor. O que é que significava comer indignamente aqui para o apóstolo Paulo? Bem, eu creio que o contexto, e é sempre o que eu tenho ensinado, o contexto, ele explica o texto. O que era o comer indignamente para o apóstolo Paulo? Por exemplo, a seita das Testemunhas de Jeová diz que comer indignamente está relacionado com a pessoa que come do pão e bebe do vinho, mas que não tem esperança celestial, que não faz parte dos 144 mil. Não é? Isso é o que a seita ensina. Completamente fora do contexto bíblico. Nada a ver com o que a Bíblia ensina. Comer e beber indignamente está relacionado com uma outra situação. Veja comigo. O versículo 17, de novo, do mesmo capítulo, até o versículo 20. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não é para melhor, senão para pior. Senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte até creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura a casa para comer ou beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem. O que vos direi?
Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Então perceba que o apóstolo Paulo ele é muito claro aqui ao mostrar que comer e beber indignamente significava a falta de respeito para com o momento. Significava que aquelas pessoas não entendiam por que estavam reunidos para aquele momento. Alguns ficavam bêbados. Como que uma pessoa bêbada ela vai conseguir dar a devida consideração a um momento como esse? Alguns estavam cochilando porque estavam com a barriga cheia. Então, o comer e beber indignamente está relacionado à falta de respeito com a ocasião, está relacionado a não entender a ocasião. Então, talvez você diga assim, olha, ancião, então eu já entendi a ocasião. Isso significa que eu posso comer de uma maneira digna do Senhor? Sim, se você entendeu que esse momento representa a morte do Senhor Jesus para o perdão dos seus pecados pessoais, os pecados que você comete do dia que você nasce até o dia que você morre, tá? Do dia que você nasce até o dia que você morre. Isso também é muito importante o cristão se lembrar, que toda vez que você está comendo e bebendo da ceia do Senhor, você está se lembrando que Jesus perdoou os seus pecados e que ele perdoará quaisquer pecados que eventualmente você venha cometer. E que na ceia do Senhor é um momento onde você tem a certeza, né? É como se desse um reset na sua vida. A ceia do Senhor é como se desse um reset. A partir desse momento, eu sei que os meus pecados estão perdoados, não é? Então, a partir daqui, você vai de novo na caminhada cristã, tá? A ceia do Senhor tem essa didática também. Então, se você entendeu que é para o perdão dos seus pecados, se você entendeu que Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras, se você está lúcido, você não está bêbado, se você está lúcido, você não está aí, né, sem saber o que está acontecendo, se você entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você entrou no seu quarto, você entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, então esses são os pontos para você poder se examinar. Porque olha só o que o texto diz. O versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, e desse modo coma do pão e beba do cálice. Perceba, quem é que pode saber se eu vou comer do cálice ou beber do vinho? Apenas eu. Eu tenho que me examinar. Como que eu me examino? Então eu vou te dar algumas perguntas para o exame, para você examinar a si próprio. Primeira pergunta: aceitei verdadeiramente a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal? Aceitei? Eu entendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sei quem é Jesus, sei qual é o papel dele, reconheço ele como Deus, né? Reconheço que ele morreu na cruz do Calvário por mim, reconheço que ele me comprou com o seu próprio sangue, conforme nos diz Atos 20, 28, né? Pastorei a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Será que eu reconheço tudo isso? Muito bem. Esse é o primeiro ponto. Entreguei a minha vida a Jesus como meu Senhor e Salvador? Entreguei. Estou disposto a seguir o exemplo de Jesus, amando o próximo, procurando compartilhar, né, exercendo um cristianismo ativo e não passivo apenas? Será que eu reconheço isso? Não é? Então, examine-se o homem a si mesmo. Uma vez que você examinou a si mesmo, a Bíblia diz, coma do pão e beba do cálice. Comer do pão e beber do cálice, nesse momento, significa proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Significa reconhecer que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, se você está dentro dessa qualificação, você pode. Talvez alguém diga assim, ancião, algumas igrejas dizem que eu só posso comer do pão ou beber do cálice se eu for batizado. Muito bem, algumas igrejas dizem isso. Não existe respaldo bíblico para isso, tá? Não existe respaldo bíblico. Talvez por inferência, alguns, por um zelo maior, o façam. Eu tenho ensinado que não há essa necessidade.
Porque, em primeiro lugar, o batismo não salva, não é? É importante que a pessoa se batize, não é? Se assim ela entende que tem que seguir o exemplo de Cristo, até o próprio Cristo o fez. Mas, ao mesmo tempo, não é o requisito para ele tomar a ceia do Senhor. Mas então a igreja que eu vou está errada? Não, não está errada. São normas internas. E você, se está lá, deve seguir. Não é? Então aqui, por exemplo, eu não tenho essa exigência. E tenho ensinado que não. Eu não consigo, por exemplo, conciliar aquele ladrão na cruz, tendo que descer da cruz, tendo que ser batizado, tendo que tomar ceia, fazer um monte de coisa. Então não dá para a gente entrar para esse mérito aí. Tá legal? Então, ser batizado ou não, não significa que você não possa tomar a ceia do Senhor. Se você, de consciência tranquila, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você entende que você faz parte da igreja invisível de Jesus, não é de uma placa, é da igreja invisível de Jesus, a Associação Internacional dos Irmãos do Mundo. Você pode tomar a ceia do Senhor, examine o homem a si mesmo. Nesse momento, eu vou, conforme diz a Bíblia, ele orou. E ele orou pelo pão. Então eu vou orar pelo pão agora. Você pode pegar aí o seu pão, que está na sua mão. Eu vou orar pelo pão. E depois da oração do pão, você poderá participar do pão, reconhecendo que é o corpo de Jesus que foi dado pelos nossos pecados, pelos seus pecados, pelos meus pecados. E lembrando que ele vai voltar. Vamos orar. Deus Santo, nesse momento nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio de podermos realizar a ceia do Senhor. Sabemos que o mundo passa por uma pandemia, sabemos da dificuldade dos nossos irmãos que estão em vários lugares do mundo, mas que nesse momento, reconhecendo e respeitando a ordem do Senhor Jesus, estamos aqui a comemorar a ceia do Senhor. Nós fazemos isso muito mais do que um ritual. Nós entendemos que é uma ordem do Senhor Jesus. E conforme ele diz, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Assim, nós agradecemos por o Senhor ter enviado seu Filho para nos libertar do pecado e agradecemos pela salvação que já se deu lá na eternidade. E é no nome dele que nós agradecemos. Amém. Então a Bíblia diz que ele partiu o pão. E depois que ele partiu, ele deu graças, né? Ele deu graças e partiu o pão e disse: esse pão, ele há de ser dado para vocês. Então, agora nós temos aqui já o pão. Você pode comer o pão agora representando o corpo do Senhor Jesus. Por comerdes esse pão e beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. A Bíblia diz também que depois de cear, depois de comer o pão, ele tomou um cálice. E ele disse: bebam, esse cálice é o Novo Testamento. Veja só que coisa. Agora nós participamos, ratificamos a nossa presença no reino de Deus. Nós agora participamos do cálice. O cálice representa o sangue de Jesus Cristo, dado para a purificação dos nossos pecados, do dia que você nasceu até o dia que você morreu, porque salvo você já foi antes da fundação do mundo. Portanto, quando você beber esse cálice agora, você estará dizendo no mundo espiritual, primeiro, que você está salvo em Cristo Jesus. Segundo, que você acredita que Jesus está voltando. Terceiro, que você acredita que o sangue de Jesus é o perdão para os nossos pecados, para os meus pecados pessoais, para os seus pecados pessoais. É importante trazer esse momento para o individual, não apenas para o coletivo. Porque eu dizer para os nossos pecados é muito fácil. Lembre-se, é para os seus pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia diz que ele orou também pelo cálice. Vamos fazer. Deus Santo, nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Agradecemos ao Senhor por esse cálice que aqui está, representando o sangue do Senhor. O sangue do Novo Testamento. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário para o perdão dos pecados, nos dando entrada para o teu reino. É no nome de Jesus que nós agradecemos e nos lembramos e oramos pela vinda de nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem beber do cálice.
Esse é o sangue de Jesus dado em nosso benefício. Eu creio que ficou muito claro para todos vocês, os membros que estão comigo aqui na Igreja Elim, em Hortolândia, e para todos os irmãos que estão em grupos pequenos, espalhados em todo o mundo. Lembrando que, nesse momento, nós nos tornamos realmente uma família universal. A Igreja constituída de Jesus, a Igreja invisível composta por pessoas que procuram fazer a sua vontade. Então, fica mais um pouquinho aí. Aproveite, se você ainda não deu o seu like, dê o seu like no nosso vídeo, ajude outras pessoas a compreenderem. O que eu quero que vocês entendam é isso, gente. É Jesus sem religião. É Jesus sem os rituais religiosos. É Jesus por Jesus. É a Bíblia pela Bíblia, tá bom? E não se esqueça, o canal Pela Bíblia é onde você aprende a Bíblia de verdade. Um grande abraço a todos, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Um bom domingo, Cristo é a nossa Páscoa. Não tem aquela besteira de você não desejar Feliz Páscoa. Você pode desejar Feliz Páscoa, você pode desejar Feliz Natal, você pode desejar tudo de bom para as pessoas, só não deseje o mal, tá bom? Fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus!